Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Eu me chamo Cláudia Gigante e esse vídeo faz parte da ação Construindo Novos Espaços através do Jogo, uma oficina de jogos tradicionais e teatrais do projeto Brincando de Faz de Conta. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a mulher que sistematizou os jogos, Viola Spolin. Spolin foi uma estadunidense que nasceu em 1906 em Chicago e faleceu em 1994. Aos 17 anos, Spolin já trabalhava com jogos junto de sua mestra, Neva Boyd. Boyd foi uma importantíssima educadora e trabalhadora social que usava jogos para trabalhar junto a grupos de imigrantes. Foi inspiração para que Spolin pensasse nos jogos como um meio de apreensão da linguagem teatral. Porém, Spolin só foi pensar em sistematizar os jogos em 1938, enquanto trabalhava no Works Progress Administration's Recreational Project. Spolin, já na Califórnia, em 1946 funda a Young Actors Company, em Hollywood, onde ela trabalhava preparando crianças para produções teatrais. Em 1955, já de volta a Chicago, ela realiza oficinas no primeiro teatro improvisacional dos Estados Unidos e lança em 1963 a obra pioneira Improvisação para Teatro. Após, torna-se professora universitária e em 1975 funda o Spolin Theatre Game Center em Los Angeles. Tornou-se doutora em artes em 1978. As obras de Spolin são Improvisação para o Teatro, Jogos Teatrais na Sala de Aula, O Jogo no Livro do Diretor e Jogos Teatrais, o Fichário de Viola Spolin. Todas as suas obras tiveram tradução feita para o português pela professora Ingrid Coldella, importantíssima disseminadora do sistema no Brasil. Coldella também faz o trabalho de substituir jogos tradicionais americanos por jogos tradicionais brasileiros, para que a gente possa se enxergar nessas obras. E todas as suas obras foram lançadas no Brasil pela editora Perspectiva. Além de os jogos serem um ótimo meio de apreensão dos elementos da linguagem teatral, eles também elaboram e exercitam inúmeras capacidades pessoais e sociais, como a criatividade, a inventividade, a relação e a integração. Para elaborar esse vídeo, eu usei como base o livro Jogos Teatrais na Sala de Aula, um manual para o professor. E agora que a gente já sabe de onde veio e quem fez a sistematização desses jogos, eu vou falar um pouquinho sobre conceitos que eu acredito que sejam urgentes para que a gente monte uma oficina de jogos teatrais. Para isso, eu vou começar falando das 3 essências do jogo teatral. A primeira é o foco, que é o problema essencial para o jogo. Veja bem, o foco não é o objetivo do jogo, e sim o elemento no jogo que deve ser trabalhado para que a gente alcance o objetivo. Para exemplificar, eu vou usar o jogo de futebol, que é um jogo que todos nós conhecemos. No jogo de futebol, o objetivo é que um time ganhe do outro, porém o foco é a bola, que deve ser trabalhada para que o time alcance o seu objetivo. A segunda essência é a instrução, que são frases curtas que devem ser ditas no meio do jogo para que o participante lembre-se de manter o foco. Na instrução é preciso ter 2 cuidados. O primeiro é não ser autoritário, para que o participante não se sinta coagido a seguir uma direção e possa participar livremente do jogo. O segundo cuidado é que é normal, quando o participante não está habituado a receber instruções, que ele pare o que está fazendo para ouvir. É preciso lembrá-lo de não parar a ação. Para isso, Spolin nos dá uma instrução. Ouça minha voz, mas continue jogando. A terceira essência é a avaliação. A avaliação não é julgamento nem crítica, mas sim uma conversa posterior ao jogo para a gente identificar se o foco foi trabalhado e o objetivo foi alcançado, sem certo ou errado e bom ou ruim. Para exemplificar as 3 essências do jogo teatral, eu peguei um jogo chamado Quem Sou Eu, do Fichário de Viola Spolin. Aqui ela coloca o foco do jogo. Aqui ela coloca dicas de instruções, mas são só dicas. As instruções vão sair naturalmente conforme a gente vê a necessidade do grupo. E aqui ela dá dicas de questionamentos e conversas para se ter na avaliação deste mesmo jogo. Neste mesmo livro, Jogos Teatrais na Sala de Aula, um manual para o professor, Spolin dá uma direção de como montar uma oficina de jogos teatrais. Mas deixa claro que é importante que os ministrantes sintam o ambiente e os participantes
e quando sentirem-se confortáveis o suficiente, montem sua própria ordem de jogos, conforme a necessidade do grupo. Se ainda não se sente confortável para fazer dessa forma, tudo bem. Spoiler nesse livro nos mostra até oficinas prontas que podem ser reproduzidas com outros grupos. E com o tempo a gente vai pegando a confiança para criarmos as nossas próprias oficinas. Viola faz o trabalho de dividir os jogos por grupos. Por um exemplo, jogos de aquecimento, jogos de movimento rítmico, caminhadas no espaço e jogos de transformação. E cada um dos jogos nesses grupos tem um próprio objetivo e foco. Inclusive, ela nos guia de uma forma que a gente monte a oficina pensando na necessidade daquele grupo específico. Por um exemplo, o ministrante chega a um grupo de pessoas que não se conhece. É importante que ele monte uma oficina pensando na integração do grupo. No primeiro capítulo desse livro, ela fala sobre muitos conceitos. Porém, o que eu trago nesse vídeo é o que eu acho que é o principal para que a gente comece a pensar montar uma oficina. E esses eu acredito que são os conceitos base para que a gente monte uma oficina com confiança. Por esse vídeo é só. Beijos e até a próxima!